Quando Deus dá algo a você, você tem que ter muito cuidado para não chegar ao ponto de pensar que você é um possuidor em vez de um mordomo. Amém? O perigo da vontade própria. Lucas 12:16. É a mesma parábola que lemos antes, mas eu quero trazer algo aqui. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Já sei o que farei: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: tenha uma boa vida. Você tem o suficiente para muitos anos. Nossa vontade declara que precisamos ter cuidado. Lúcifer, Isaías 14, antes era o anjo encarregado da adoração. E em Isaías 14, verso 12 diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como você foi atirado à terra, você que debilitava as nações. Versículo 13. Foi por isso que Lúcifer caiu e se tornou a criatura que conhecemos hoje. Você disse em seu coração: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia na parte mais alta, eu subirei mais alto que as nuvens e eu me farei o mais alto. E aqui está o que Deus disse de volta: você será lançado nas profundezas do Sheol, no Hades, você será levado ao fundo do abismo, na região dos mortos. Então, quando começamos a dizer eu vou, Deus realmente está dizendo: não, você não vai. Você não vai? Em Daniel capítulo 4, nós lemos outro grande exemplo, Nabucodonosor. Ele era um rei. Eu só vou ler os primeiros versos aqui. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus o Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Tudo é sobre Deus. Deus fez isso, Deus ganhou a glória, Deus é bom, Deus é demais. E eu, Nabucodonosor, estava descansando em minha casa e prosperando em meu palácio. Então você vê os resultados. Se tudo é Deus, então você prospera e tem muito descanso e muita paz. Mas 26 versos mais tarde, eu não sei quanto tempo levou para ele viver até esses 26 versos. Iniciando no versículo 30, 26 versos mais tarde, um homem que disse isso, que estava descansando e prosperando, o rei disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Veja, quando Deus dá algo a você, você tem que ter muito cuidado para não chegar ao ponto de pensar que você é um possuidor em vez de um mordomo disso. Amém? Seja lá com quanto dinheiro Deus abençoou você não é dono dele. É apenas o mordomo dele. E Deus espera que você faça com ele o que ele te diz para fazer, não apenas o que você quer. Se você tem uma posição de autoridade na empresa onde você trabalha, você tem poder, mas você não tem poder para maltratar as pessoas. E nem o poder de obrigá-las a fazer o que você quer que elas façam, porque você é o chefe. Você tem autoridade para ir lá e representar Deus para elas e tratá-las da maneira que Jesus as trataria. Amém? Pessoas com poder muitas vezes abusam desse poder
Eu posso também dizer que provavelmente, frequentemente, as pessoas com poder abusam desse poder, porque elas pensam que elas são poderosas e que podem fazer o que elas quiserem fazer. E há alguns até que, sabe, tem pastores que eu conheço, os quais nós não vamos dizer os nomes, que tiveram grandes quedas públicas. E eu falar pessoalmente com eles, o que eu não fiz, mas alguém me disse isso, que o que eles dizem é: como eu saí de lá e vim parar aqui? Como isso aconteceu? Uma vez que as coisas estavam indo tão bem e tudo estava certo, eu estava ajudando as pessoas, eu tinha alegria e paz e Deus estava me prosperando. Um deles disse: eu cheguei ao ponto onde eu tinha tanto poder que eu senti como se eu pudesse fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer. Agora veja, para alguns de vocês isso é apenas uma história sobre outras pessoas, mas eu não quero que esta seja a sua história. Eu não quero que esta seja a minha história. E sabe, estar com Deus é um trabalho de tempo integral. Na verdade, é um trabalho de tempo integral. Acorde, cristão dorminhão, que levante-se dos mortos. Paulo disse em Efésios: acorde, esteja alerta, fique acordado, vigie e ore. Sabe por quê? Porque o diabo está vivo e muito bem, sabia? E se você pensa que ele não pode usar coisas e dinheiro para enganar você tem outra coisa para aprender. Eu me pergunto quantos cristãos incríveis começam a ser promovidos no trabalho e ganham um grande salário e agora, de repente, eles têm que comprometer os seus valores morais para manter esse emprego. Vamos lá. Deixe-me dizer algo. Quanto mais você tem, mais é difícil se afastar disso. Alguém vai absorver alguma coisa disso hoje? Você diz: Joyce, eu queria que você pregasse sobre o quanto Deus quer me abençoar. Eu posso fazer uma pausa e fazer isso se você quiser? Porque sabe, Deus quer abençoá-los, vocês são filhos dele. E a quem mais ele daria as coisas dele além de você? Veja, a Bíblia diz em 3 João 2, amado, desejo que tudo te vá bem, que você prospere e que tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Eu quero que você tenha tudo que você consiga lidar, sendo ainda espiritualmente maduro e tendo-me em primeiro. Ok, bem, então, na primeira vez que você sentir que Deus está pedindo a você alguma coisa, algum dinheiro que você separou para algo, ou sabe, o dinheiro que você escondeu na sua carteira, ou o dinheiro que você tem. Nós não gostamos de ter um pouquinho de dinheiro escondido em algum lugar que ninguém sabe. Nós gostamos de dobrá-lo e colocar em algum lugar, e isso é o meu dinheiro. Mas sabe o quê? Deus gosta de entrar nesta parte da sua carteira às vezes. Ou se ele pedir que você doe alguma das suas coisas favoritas, hoje, são testes, e se você perceber que não pode fazê-lo, é melhor você pisar no freio. Temos que vigiar a nós mesmos. Tem alguém aqui? Você tem que vigiar a si mesmo. No último inverno eu comprei uma capa. Era tão linda. Ah, meu Deus. Era apenas uma dessas que você joga assim, ela fica assim tão... Sabe, ela era assim... Parecia uma capa de uma pequena e fofa Cinderela e tinha uma gola maravilhosa descendo assim. Era muito linda. E em todo lugar que eu ia, isso é muito lindo, isso é tão lindo. Então, fui à loja de um casal que conhecemos e eu nem mesmo conhecia essa senhora muito bem de verdade, mas ela era muito legal. E eu... onde você conseguiu isso? Eu tenho que ligar e ver se eles têm uma outra. E ela ligou, e eles não tinham outra, e não teriam outra para ela, e... Então, claro, é claro... que Deus me disse para dar a capa para ela e eu não queria dar a ela.
Eu gostava da capa. Ela era minha. Mas sim, eu dei a capa a ela. Eu não estava muito alegre no momento, mas eu acredito que eu tinha uma, sabe? Eu preferia obedecer a Deus e renunciar à minha carne miserável. Prefiro obedecer a Deus e deixar a minha carne sofrendo do que fazer minha carne feliz ao custo de desobedecer a Deus. E se você conhece o resto da história em Daniel, ela fica muito ridícula, sabe? Versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: isto é o que está decretado para você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Então, quando ele dava glória a Deus, tudo era sobre Deus. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ele estava prosperando em seu palácio, estava em paz. 26 versículos mais tarde, ele se encheu um pouco mais de si. Agora tudo foi feito e é feito dele. Sabe, eu tento ser muito cuidadosa na minha vida sobre dizer meu ministério. Meu nome pode estar na porta, mas não é o meu ministério. Amém? Deus me deu e Ele pode tirar de mim mais rápido do que Ele me deu. Porque eu posso te garantir, subir a escada do sucesso leva muito mais tempo do que cair dela. Isso pode acontecer realmente rápido. E a única maneira que eu conheço de impedir isso de acontecer é você, todos os dias, resistir à tentação de deixar qualquer coisa que não Deus ser o primeiro em sua vida. Amém? Isso é bom para nós todos. Agora, há mais um jovem na Bíblia chamado jovem rico. Mateus 19, verso 16, eis que um homem se aproximou. Ele perguntou: mestre, o que de excelente, perfeito e essencial farei eu de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você diz assim? O que de excelente, perfeito e essencial e bom há somente um que é bom, e este é Deus. Se você quer entrar para a vida eterna, obedeça aos mandamentos. E ele diz: que tipo de mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho feito desde a juventude. Obviamente ele era um pouco autojustificado, porque eu tenho certeza de que ele não era isso tudo o tempo todo, desde a sua juventude. O que ainda me falta? E Jesus disse: se você quer ser perfeito, isso é ter maturidade espiritual que acompanha a sacrificar o próprio caráter, vá vendo os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha ser meu discípulo ao lado do meu povo e siga-me. Agora, é muito difícil ler esta mensagem e ver alguém bater palmas, sabe? De fato, isso nunca aconteceu. Eu não esperava que acontecesse aqui hoje. E simplesmente porque esse vender tudo que você tem e dar aos pobres nos deixa apavorados. Ok? Bem, eis o ponto. Eu não acredito de jeito nenhum que Jesus tinha interesse em tirar tudo daquele jovem. Ele viu um problema mais profundo e o estava testando. E às vezes, quando Deus nos testa, não é para que Ele veja o que vamos fazer, porque Ele já sabe o que vamos fazer, é para que nós vejamos o que nós vamos fazer. Então, na próxima vez que Deus pedir que você faça algo que você não quer, preste atenção em como você age. Mas quando o jovem ouviu isso, ele ficou triste, angustiado e com muito estresse, porque ele tinha grandes posses. Agora, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, quão difícil é para um homem rico entrar no reino dos céus. Agora, qualquer um que tem dinheiro não gosta dessa passagem.
Mas isso é muito bom, escute só. E novamente disse ele, lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nós temos esta imagem de um camelo tentando passar no buraco de uma agulha, e nós sabemos que isso é impossível. Mas então ali vai dizer que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ele está dizendo que um homem rico pode entrar no céu, mas apenas com muita ajuda de Deus. Agora aqui está o que você pode não saber. Em Jerusalém havia muitos portões para entrar na cidade, e um deles se chamava o buraco da agulha. E era um portão estreito, não era muito alto, sabe? Eu não sei o quanto, mas não era alto. E muitas das coisas que eram levadas para aquelas cidades ali vinham nas costas dos camelos. Bem, havia apenas uma maneira de o camelo passar por aquele portão. Ele deveria ficar de joelhos e se arrastar para poder entrar por ele. Alguém aqui é inteligente o bastante para entender essa mensagem? A única maneira de um homem rico entrar no céu é se ele viver de joelhos. Porque quanto mais nós temos, existe algo tão perverso na nossa carne, não no seu coração, mas na nossa carne, que diz mais: segure, guarde, armazene. Amém? Isso existe em cada um de nós aqui. Não importa o quão santo você se torne, isso vai colocar sua cabeça feia para fora e dizer a mesma coisa que diz para todos os outros. E você tem que reconhecer e dizer: não, eu vou obedecer a Deus, vou fazer o que Ele me diz para fazer. Eu não serei egoísta nem egocêntrico. Agora, algumas histórias, nós gostamos de histórias, então eu não preciso contar parábolas, eu apenas falo sobre minha vida. E então, esta é uma pequena pulseira de strass. Alguém me deu isso há alguns anos atrás e... ou eu simplesmente amei, eu achava a coisa mais linda. Eu não sei se ainda posso colocá-la bem, eu tenho que fazer assim, mas... você não pode ver, mas esse fecho é como, faz um pequeno laço, é apenas, é tão bonito, tão lindo. E eu a usei muito, e eu gostava muito dela, até que Deus me incomodou para dá-la a uma das garotas da equipe de adoração. Bem, eu não queria dar, eu gostava dela. Veja, aqui está. Se você dá alguma coisa velha do seu armário que você já parou de usar, você não está doando. Na verdade, isso não se qualifica como dar, sabe? Alguém está te fazendo um grande favor ao tirar isso das suas mãos. Só se torna doação quando você sente. Você precisa sentir um pouquinho, ok? Foi por isso que a viúva que deu suas poucas moedas, ela sentiu. O sujeito rico que jogou um pouco de dinheiro, ele deu mais do que ela, em quantia, mas muito menos do que ela aos olhos de Deus, porque ele não sentiu que havia dado. O rei Davi estava em um momento em que ele precisava fazer sacrifícios a Deus, era tempo de fazer sacrifícios a Deus, e ele estava viajando e não tinha um lugar para fazer isso, e ele queria comprar um campo de um rei local para fazer esses sacrifícios. E o rei disse: ah, não, Davi, você não vai comprar isso? Eu vou dar a você tudo que você precisar. E Davi disse: não, eu vou pagar por isso, eu não darei ao meu Deus algo que não me custe nada. Então, eu levei 1 ou 2 conferências argumentando com Deus, mas eu finalmente dei para ela. Quero dizer, eu dei todos os tipos de desculpas. Ela fica melhor com dourado do que com prata, ela é magra, vai ficar muito grande para ela, todos os tipos de desculpas. E então ela usava em todas as conferências e eu tinha que vê-la usando. Bem, eu não sabia o quanto eu sei agora, então eu continuei dizendo a ela o quanto eu amava aquilo, o quão difícil foi para mim dar a pulseira para ela, o quanto eu sentia falta dela, e finalmente um dia ela me devolveu a pulseira. Ela disse: sabe, eu creio que Deus me falou que eu devo devolver isso para você. Bem, me senti como uma completa idiota, sabe? Mas aqui está a mensagem. Eu não a usei desde então. Toda vez que eu a pegava para usá-la, eu pensava: eu não gosto disso. E aqui está a lição que Deus me deu. Eu guardo isso até hoje apenas como um lembrete.
desta lição. E foi isso que ele disse: qualquer coisa que eu disser para você dar para alguém, já não te pertence mais. E se você ficar com isso, você nunca se alegrará. Amém? Então eu peguei a pulseira de volta, mas perdi a minha alegria. Porque eu sabia que eu tinha sido ridiculamente imatura. E deixei que algo como um amontoado de strass, que não significam nada, me fizesse desobedecer a Deus. Agora eu tenho outro exemplo para você. O vestido vermelho. Este vestido tem cerca de 37 anos. E ele ainda cabe em mim. Quando eu o comprei, eu achei que era a coisa mais linda que tinha visto. Ele estava no saco plástico pendurado no meu armário. Numa manhã eu estava orando por uma senhora que era voluntária. O nome dela era Rutiene. Oh Deus, eu gosto tanto da Rutiene. Me mostre como eu posso abençoá-la. Vamos lá. Nós não gostamos de fazer orações bonitas? Mostre-me como eu posso abençoá-la, Senhor. E imediatamente meus olhos caíram sobre o vestido vermelho e eu pensei: isso não é de Deus, esse vestido é novo. Eu ainda nem usei esse vestido. E além disso, eu comprei aqueles lindos brincos vermelho e prata para acompanhá-lo. Então, sabe, tudo isso não demorou mais do que uns 45 segundos. E eu decidi que não era Deus, que era apenas o diabo tentando tirar de mim o meu vestido vermelho. E algumas semanas depois, eu estava lá no closet, me arrumando novamente, indo para a mesma reunião que eu tinha semanalmente. E ela era voluntária nesta reunião, e mais uma vez eu estava orando pela Rutiene. Oh Deus, como eu posso abençoar a Rutiene? Bem, lá está de novo. Bem, agora eu comecei a pensar: bem, talvez isso seja Deus. E para resumir, eu acabei dando vestido para ela. E ela o usou, ela veio trabalhar conosco, não como voluntária, ela usou aquele vestido para trabalhar por anos e anos. E, quando ela se cansou dele, ela me deu de novo e eu guardei em um armário no meu escritório, porque eu não quero nunca me esquecer. Agora aqui está totalmente fora de moda. Nenhuma de vocês gostaria de usá-lo? Bem, alguém lá atrás disse que usaria, mas você percebe que as coisas pelas quais nós desobedecemos a Deus, no ano seguinte não significam nada para nós, ou daqui 5 anos não vai significar nada, e estarão fora de moda, feios, apodrecidos, horrorosos. Não vão significar absolutamente nada. Mas quando fazemos o que devemos fazer, o que Deus nos diz para fazer, então nós ajuntamos um tesouro no céu, onde vamos viver pela eternidade. Amém? Ok, você pode levá-lo de volta. Aqui está o que acontece muitas vezes quando Deus te diz para dividir algo que você não divide. Imediatamente a razão chega. Bem, Deus não queria que eu desse isso. Esse é o dinheiro que eu economizei por 3 anos para as férias. Não pense por um minuto que Deus não tocaria em coisas das quais você não quer abrir mão delas. Isso é um teste. Um dos ingredientes primários para a construção de um tesouro no céu é não ser egoísta. Nós desandamos muito quando colocamos os olhos demais no dinheiro e nas coisas. Então, ao invés de fazer assim, vamos procurar maneiras de realmente sacrificar para ajudar uns aos outros. Sabe, pode ser algo simples como um sorriso, aparar a grama de alguém, fazer algo talvez muito simples, mas que realmente grite bem alto: eu me importo com você. E você deve sempre se lembrar de que você nunca pode dar a Deus de outra forma.